Seguimos falando sobre o acidente que ocorreu nesta manhã na zona oeste da capital paulista e agora a gente vai conversar com Raul Marinho. Ele é diretor técnico da ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral, e ele também atua como gestor responsável de uma empresa de táxi aéreo. Raul Marinho, seja bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde, Jesus. Raul, as imagens impressionam e dessa vez uma câmera de segurança pegou nitidamente ali o avião como se estivesse pousando em uma grande avenida. Dá para concluir, ou pelo menos ter uma sinalização um pouco mais concreta de que o piloto tentou evitar o pior? Aparentemente ele estava tentando pousar na avenida, né? Uma pane logo após a decolagem, ou melhor, um acidente desse tipo, né, em que acontece logo após a decolagem, ele normalmente é causado por uma pane de motor. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, se aconteceu uma pane, se foi em um motor ou se foram os motores, mas realmente foi uma pane de motor que causou esse acidente, sim. Tá. Raul, só falhou um pouquinho na conexão, eu vou pedir para você repetir a sua resposta. Pode ter sido uma falha em um motor ou dois motores, é isso. Uma das possibilidades dentre tantas, né? Exatamente. A investigação está começando agora, mas esse tipo de acidente, ele aponta para uma falha de motor, em um motor ou nos dois motores. Essa que é a hipótese mais plausível para um acidente desse tipo ocorrido logo após a decolagem. Até para a gente esclarecer, para quem nos acompanha aqui, né, Raul, a gente está falando aqui com base em experiência, em inferência, em estatística, tomando como referência muitos outros acidentes que acontecem dessa natureza, logo depois do voo, né? Inclusive, a gente tem aqui em São Paulo mesmo, aquele acidente que ocorreu em 96 do Fokker 100, não foi uma falha propriamente dita no funcionamento do motor, mas o reverso, né, que abriu logo depois da decolagem, então mostrando, confirmando, né, essa probabilidade, né, de que algo que acontece logo depois da decolagem pode ter a ver com uma falha mecânica, é isso? Exatamente. Quando eu falo em falha de motor, não necessariamente significa que o motor parou. Pode ter sido uma falha, por exemplo, no sistema de hélice, né? Pode ter acontecido o que se chama na aviação de disparo de hélice. A hélice, ela tem um determinado ângulo, né? Ela opera em um determinado ângulo de acordo com a fase de voo. E algo que pode acontecer com aviões a hélice é ter um problema no equipamento chamado governador de hélice, que altera esse ângulo, né? E se ele ficar paralelo à aeronave, acontece um disparo, a hélice começa a girar numa velocidade muito maior e ela não gera tração. Essa é uma possibilidade. A outra foi ter parado o motor ou ter parado os dois. Uma característica dessa aeronave, né, do King Air F90, é que, dependendo do peso, né, e nesse caso estava só com dois a bordo, então ela não deveria estar muito pesada, a gente não sabe se ele estava com algum material dentro, alguma carga, etc. Mas partindo do princípio que ela não estava muito pesada, o avião consegue manter o voo com somente um motor funcionando. Então, aí gera outras possibilidades, né? Ter falhado o segundo motor, ter uma contaminação de combustível. Ontem a gente teve uma chuva muito forte em São Paulo e no Campo de Marte, e isso pode ter entrado água no combustível. Enfim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas muito provavelmente está ligado a algum problema que aconteceu no grupo motopropulsor, nos grupos motopropulsores, né, dos dois motores. Raul, imagino que o pessoal dessa área deva se conhecer, se relacionar. Você conhecia o piloto? Não conhecia, até porque ele era um piloto que atuava há bastante tempo na linha aérea, né? E ele veio para a aviação geral muito recentemente.
Embora eu seja um piloto que atuou muito tempo no campo de Marte, até hoje é um aeroporto que eu circulo bastante, mas não conhecia esse piloto. Tá, ele trabalhou na Azul durante um tempo, foi piloto de ATR, inclusive, né? E recentemente veio para a aviação geral, como você chama. É a aviação que é fora da aviação comercial, é isso? É um caminho Isso, até natural, exatamente. né, entre pilotos. A gente vê com uma certa recorrência. É muito comum isso, né? E outra coisa, ele voava uma aeronave que estava baseada em Porto Alegre, né? Então ele estava no campo de Marte naquele momento, mas ele era baseado em Porto Alegre. Estava voltando nessa ocasião. Estava voltando, exatamente. Fala um pouquinho desse avião. Que avião é esse? Bom, o King Air é um dos aviões mais populares do Brasil, né? Justamente porque ele é um avião muito bem construído, né? De uma dos melhores fabricantes de aeronaves da aviação geral do mundo, né? Que é a Beechcraft, muito tradicional. É um modelo com milhões de horas de voo, com uma reputação de segurança fantástica, e ele é famoso por operar em qualquer tipo de pista, né? Por isso ele é um avião muito utilizado aqui no Brasil pelos operadores do segmento, né? do agribusiness, justamente porque ele pousa em pistas de terra, pistas de grama, é um avião muito robusto. O projeto dele é muito testado, o projeto é muito bom. Então, assim, com certeza não foi um problema de projeto, porque o avião ele é muito conhecido, todos os problemas que ele possa ter já foram muito bem estudados, corrigidos, ou os pilotos que operam ele também são muito proficientes em lidar com os problemas mais comuns, né, que acometem a operação desse tipo de avião. O que leva a duas possibilidades, né? Ou foi um problema de manutenção ou de operação, dado que também as condições meteorológicas do momento do acidente também não apontam para nenhuma degradação, né? A gente continua nesse assunto, a gente vai conversar com um especialista nessa área. Ele foi investigador do CENIPA, o órgão da Força Aérea Brasileira, que faz as apurações referentes a acidentes aéreos aqui no Brasil. Hoje ele é juiz federal e, eventualmente, acaba atuando também em ações decorrentes de acidentes aéreos. Doutor Marcelo Honorato, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso, doutor. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a toda a audiência. Doutor, qual é a competência? Quem investiga um acidente como esse? É a Polícia Civil de São Paulo? É a Polícia Federal? Ótima pergunta, Jesus. Em regra, acidentes aeronáuticos, eles são relacionados à competência da Justiça Federal, no que se refere aos eventuais crimes que possam estar envolvidos. Porque quando nós falamos de um acidente aeronáutico, nós temos os seus resultados ocorridos a bordo de aeronave. E a Constituição Federal, ela traz a regra de que crimes ocorridos a bordo de aeronaves são de competência da Justiça Federal. Então, em regra, nós teremos a Polícia Federal fazendo uma investigação criminal, teremos o CENIPA fazendo uma investigação voltada à prevenção de futuras ocorrências, e depois, se tiver um processo penal, né, ele vai ser tramitado na Justiça Federal. A Polícia Civil de São Paulo, nesse caso em específico, as polícias civis, elas podem entrar em cena em alguma situação? Sim, até porque elas têm uma ramificação muito maior do que a Polícia Federal. Então, geralmente, a Polícia Civil e a Polícia Técnica dos estados chegam mais rápido e fazem os primeiros levantamentos. Então, isso não tem nenhum impedimento, até que, se houver a manifestação da Polícia Federal, o processo vai passar a ser investigado pela Polícia Federal e depois, se tiver uma ação penal, na Justiça Federal. Então a Polícia Federal pode, inclusive, pedir algumas informações da Polícia Civil ou das polícias civis. E isso é exatamente assim que ocorre. A Polícia Federal, às vezes, ela não consegue chegar de imediato no local, e então ocorre essa transmissão, né, das evidências que foram colhidas pela Polícia Técnica. Grande parte, na verdade, dessas evidências vão ficar com o CENIPA, né, porque o Brasil
ele é signatário de uma convenção internacional em que preza, que prioriza, né, a investigação com a finalidade de prevenir futuras ocorrências. Mas o CENIPA também, ele fará essa transferência dessas evidências para os órgãos de polícia, para que eles possam também fazer a sua própria investigação. A gente sabe que um acidente aéreo nunca é resultado de um único fator, é sempre um conjunto de fatores. Algumas vezes a gente cobriu acidentes aéreos e é normalmente isso que a gente escuta. Como é então, diante disso, doutor Marcelo, a responsabilização, a eventual responsabilização, encontrar culpados, seja de crime, ou seja, de responsabilização civil mesmo? Como fica essa questão da responsabilização à medida em que as investigações avançam e os investigadores conseguem chegar em determinados nomes? Empresas, aqueles que são responsáveis pela aeronave, a própria tripulação e outras pessoas que podem entrar também nessa investigação, ainda que não tenha uma relação direta com a aviação. Como funciona isso? Isso, muito importante as pessoas compreenderem como funciona isso, Jesus. No aspecto civil, que é aspecto da indenização, hoje o Brasil ele tem uma jurisprudência bem consolidada disso. Então as vítimas, que são tão aquelas pessoas que tiveram bens destruídos, ou tiveram ferimentos, ou o operador da aeronave é o responsável para indenizar aquela família. Recentemente nós tivemos até uma decisão, naquele caso do Eduardo Campos, né, em que as pessoas que tiveram seus imóveis danificados, destruídos, tiveram um provimento judicial favorável, né, para que o explorador da aeronave, o dono do avião, ele indenize essas pessoas. Então aí é aspecto de indenização, que pode abranger tanto o aspecto do dano moral, né, dos impactos morais que as pessoas têm, quanto também financeiros. Já em relação ao aspecto criminal, aí é uma questão que precisa de uma análise mais aprofundada. Geralmente, os órgãos de polícia vão fazer a sua própria investigação, e lá vão fazer uma análise, inclusive utilizando dados fornecidos pelo CENIPA. O ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, declarando constitucional a lei brasileira, que diz que o CENIPA faz a sua investigação de forma prioritária e depois ela compartilha com a autoridade policial os dados que ela levantou. E isso, então, no Brasil, como ocorre em uma grande parte do mundo, né, em 193 países, foi dito que é constitucional. Os órgãos de polícia, então, vão fazer a sua análise e verificar se alguém dessa cadeia da indústria aérea, que é o operador, quem fez manutenção na aeronave, os pilotos, controladores de voo, mecânicos, se algum deles tiveram alguma contribuição dolosa ou culposa para produzir esse acidente. E aí, então, poderão ser responsabilizados. Mas, na verdade, Jesus, a gente observa que na história do Brasil e do mundo, na verdade, são poucos os acidentes que esses elementos de culpa e dolo são evidentes. Geralmente, o acidente aeronáutico realmente ele é um infortúnio, é um evento não desejado e que não tem uma colaboração culposa ou dolosa de algum profissional. Mas isso não exclui, né, a necessidade de uma investigação. Por isso que a polícia está lá, cumprindo o seu dever de fazer o inquérito e verificar se algumas das pessoas que trabalham nessa indústria aérea colaboraram para esse acidente. Doutor, o senhor mencionou o CENIPA, um órgão da Força Aérea Brasileira, inclusive do qual o senhor fez parte, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A gente sabe que, como o próprio nome diz, o objetivo final desse órgão é, a partir de uma investigação, ter elementos necessários para que novos acidentes sejam evitados. Isso tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né? Afinal de contas, o resultado de uma investigação é compartilhado com órgãos semelhantes fora do país. E o senhor se recordou bem aqui que no Supremo Tribunal Federal o possível compartilhamento do resultado dessas investigações foi objeto de um julgamento no plenário do STF. Inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar esse julgamento. Ministério Público, as polícias, querendo ter um acesso mais imediato
a essas investigações, e ali o STF referendou a legislação tal como ela é atualmente. Ou seja, não há um acesso automático por parte do Ministério Público, dos órgãos investigadores, a Polícia Federal, a Polícia Civil ou outras esferas de polícia judiciária, né, aqueles que são responsáveis pela investigação de acidentes como esse aqui. E eu lembro muito bem, inclusive o próprio ministro Nunes Marques defendendo a lei no seguinte sentido: olha, uma investigação do CENIPA, ela tem uma natureza diferente de uma investigação conduzida pela polícia, porque eles ouvem muitas vezes um controlador aéreo sem ter ali uma contraprova, sem ter o contraditório na produção daquele elemento de prova. Por esse motivo não pode ter uma confusão nessas duas investigações, né? CENIPA aqui, se a gente pega e compartilha automaticamente, sem necessidade de uma autorização, uma medida judicial, o que os militares do CENIPA coletaram aqui, se a gente manda isso direto para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal, para a Justiça Criminal, isso pode gerar um efeito colateral muito grave. E aí eu queria, doutor Marcelo, que o senhor explicasse esse ponto de vista, porque para um leigo pode ser que no primeiro momento a gente realmente ache que esse é o caminho mais óbvio, né? Por que não a Polícia Civil, a Polícia Federal ter acesso a tudo aquilo que os investigadores do CENIPA coletam em uma cena de acidente, por exemplo? Isso, muito boa posição. Essa questão, Jesus, ela foi muito debatida mesmo no Supremo Tribunal Federal e ela é a coluna central do sistema de investigação do Brasil e do mundo. Porque o que acontece, gente? No dia a dia da aviação ocorrem diversas situações de perigo ou de quase perigo. Um piloto que voou cansado, um piloto que utilizou um medicamento e depois viu que em voo ele não passou bem. Todas essas situações são reportadas no dia a dia para o CENIPA. Além disso, o CENIPA, durante a investigação, ela conversa, por exemplo, com a esposa de um piloto, sob confidencialidade, para saber se eles estavam passando, a exemplo, de uma situação, uma dificuldade financeira, que isso pode ter um impacto psicológico durante a operação. Então, essas informações são fornecidas aos investigadores de uma forma confidencial e para o uso exclusivo da prevenção, porque essas informações podem traduzir elementos que contribuíram para o acidente e o CENIPA, então, irá emitir recomendações para prevenir futuros acidentes. E então o Supremo Tribunal Federal entendeu que essas provas, por exemplo, elas não podem ser compartimentadas. Porque qual será o piloto que vai querer franquear as suas falidades, as suas fraquezas, e essa poder ser utilizada contra ele num tribunal?